curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando sequência às nossas aulas, entramos então no módulo 2 de direção defensiva. Esse módulo 2, ele traz 3 aulas, a aula 13, a aula 14 e a aula 15. Na aula 13 nós veremos os conceitos de direção defensiva, elementos da direção defensiva e o estudo do sinistro de trânsito. Então vamos lá. Conceito de direção defensiva. A direção defensiva é um conjunto de técnicas e habilidades que os condutores devem adotar para evitar sinistros e garantir a segurança no trânsito. É a forma de dirigir de modo a evitar sinistros de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Então a gente traz aqui 2 conceitos da direção defensiva, certo? Um direcionado à questão das técnicas e as habilidades, né? Para se evitar sinistros. E a outra, a ideia mais informal, que é uma forma de dirigir para evitar os sinistros, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Depois veremos na aula 2 as condições adversas, quais são, que são condições que levam ao sinistro, se não observadas. Ao praticar a direção defensiva, os condutores conseguem prever situações de risco e agir de forma preventiva, diminuindo as chances de se envolver em colisões e outros tipos de sinistros. Dentro da direção defensiva, nós temos a direção preventiva e temos a direção corretiva. O próprio nome já fala, direção preventiva é uma direção aplicada quando o condutor se antecipa às situações de risco, também chamadas de condições adversas. As situações de risco são chamadas também de condições adversas. Exige pouca habilidade do condutor, sendo considerada de baixo risco. Já a direção corretiva, ela é a direção aplicada para remediar uma situação não prevista e que não foi antecipada pelo condutor. Então, ocorreu o problema, o condutor não preveu, então ele já deixou de realizar a direção preventiva pelo fato de não ter previsto o que ocorreria. E a partir daí, então, ele vai ter que exigir muita habilidade, ele vai demandar muita habilidade para corrigir aquela condução, né, sendo considerada essa condução de alto risco. Trazemos agora para vocês um quadro comparativo, onde comparamos a direção preventiva com a direção corretiva. A direção preventiva, ela antecipa o risco. Já a corretiva não antecipa o risco. A preventiva tem baixo risco. A corretiva tem alto risco. A preventiva exige pouca habilidade. Já a corretiva exige muita habilidade. E por fim, a preventiva é recomendável e a corretiva não é recomendável. Tudo bem? Seguimos. Falaremos agora sobre o sinistro de trânsito. Sinistros de trânsito. O aumento dos sinistros, acidentes de trânsito no Brasil, é uma realidade alarmante que tem preocupado as autoridades responsáveis pela segurança viária. Diversos fatores podem ser apontados como causas dos sinistros de trânsito no Brasil, como o desrespeito às leis de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool somada à direção veicular, a falta de manutenção adequada dos veículos, a desatenção dos motoristas e a falta de infraestrutura nas rodovias e vias urbanas. Então são vários, né, pessoal? E todas essas aqui são fatores, por exemplo, né, que causam o sinistro, mas eles são considerados as condições adversas que nós falaremos mais à frente. É importante ressaltar que os sinistros de trânsito não afetam apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias, amigos e a sociedade como um todo. As consequências podem ser graves, resultando em mortes, ferimentos graves, invalidez permanente e traumas emocionais. O sinistro de trânsito ele não acaba ali no momento do ato. Ali é o início do ato.
E às vezes, e na maioria das vezes, as consequências de um sinistro são eternas, né? Imagine a perda de uma pessoa, de um pai de família ou de um jovem que estaria pronto para o trabalho, né? Para exercer suas funções sociais. A partir daí, as consequências sociais, né, das dificuldades financeiras que essa família terá a partir da perda dessa pessoa, desse cidadão. Esse é um dos problemas, hein, pessoal? Infelizmente, a falta de educação e conscientização no trânsito, aliada à imprudência, imperícia e negligência dos condutores, tem contribuído para este quadro. Sinistro ou acidente? Acidente de trânsito ou sinistro de trânsito? Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito. A palavra acidente remete a algo inevitável ou que não poderia ter sido evitado. Porém, a estrutura viária e o sistema educativo de trânsito foram construídos e elaborados para que o acidente não seja algo inevitável ou visto como infortúnio, mas ao contrário, para que seja evitável, cabendo ao condutor a responsabilidade de evitá-lo, não sendo então um acidente. O respeito à velocidade e à estrutura das vias, as leis de trânsito, as regras e normas de circulação e conduta contribuem decisivamente para evitar os riscos de uma colisão ou atropelamento. Essas atitudes são tidas como condutas controladas pelo cidadão. E quando o respeito não ocorre, sua consequência não pode ser considerada acidente ou algo aleatório, mas algo que foi pensado e produzido, mesmo que seja por imprudência, imperícia ou negligência. Então, vou trazer um exemplo aqui de um acidente. Sou eu estar circulando com o meu veículo, aí vem lá um meteoro e cai em cima do meu carro. Ou há um desmoronamento de um morro e vem as pedras lá e cai em cima do meu carro, certo? Ou eu estou dirigindo e sai um raio lá e bate no meu carro. Esse tipo de coisa, entendeu, pessoal? Isso aí é um acidente, é algo aleatório, né? Não tinha nada que eu pudesse fazer para evitá-lo. Não tinha nada. Agora, se tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar e eu não fiz, aí não pode ser considerado acidente. Certo? Porque quando a gente fala um acidente, foi tipo assim, aconteceu um acidente. É meio que eu tirando a minha responsabilidade. É meio colocando a responsabilidade no destino. E não é assim que funciona. Por isso, então, a separação desses dois termos, de acidente para sinistro. Tudo que eu deixei de fazer, ou imprudência, negligência ou imperícia, ele se enquadra em sinistro. Pelos motivos acima descritos, né, ou anteriormente descritos, o novo termo utilizado nos manuais de trânsito é sinistro de trânsito, sendo definido como todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga ou em lesões a pessoas e ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Causas do sinistro de trânsito. As causas do sinistro de trânsito são negligência, imprudência e imperícia. Nós já citamos esses três termos aqui na aula, né? E vamos falar sobre eles. Primeiro termo, negligência. É o termo que designa falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo. Exemplo, conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório e inoperante. Para determinar bem claro esse conceito da negligência, é algo que se espera que eu faça e eu não faço. Tudo bem? Então, o que se espera que eu faça em relação ao veículo? Que eu cuide do veículo, que eu mantenha os equipamentos obrigatórios de segurança funcionando,
certo? Que eu faça as amarrações corretas. Tudo bem? Caso eu não faça isso, aí eu estou sendo negligente. Tudo bem? Seguindo. Imprudência. É um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e das regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Exemplo, trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outras. Então aqui já é o contrário. Conceituando, né, de forma informal, como nós já dissemos anteriormente, seria algo que se espera que eu não faça. E aí eu vou lá e faço. Como, por exemplo, se espera que eu não ultrapasse o sinal vermelho. Aí eu vou lá e ultrapasso. Espera que eu não dirija acima da velocidade regulamentar da via. Aí eu vou lá e dirijo. Espera que eu não faça uma ultrapassagem proibida. Aí eu vou lá e ultrapasso. Espera que eu não beba e vá dirigir. Ou que eu beba, mas não dirija. Aí eu vou, bebo e dirijo. Então tudo isso é imprudência. Tudo bem? Tranquilo? Então o conceito é esse. É algo que se espera que eu não faça, mas eu vou lá e faço. Né? Eu desobedeço, tá bom? E por fim, imprudência. Né? Ou desculpa, imperícia, que é a falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidades para realizar manobras necessárias ao ato de dirigir. Exemplo, não conseguir manter o veículo parado em um aclive, ou outras situações, como por exemplo, não conseguir frear o veículo de forma correta, né? Não saber conduzir o veículo em pista escorregadia, em pista molhada, não saber conduzir o veículo quando ele está em aquaplanagem. Esse tipo de situação é imperícia. Então, as três causas novamente: negligência, imprudência e imperícia. Vamos agora falar sobre os elementos da direção defensiva. O condutor que evita ocorrências de sinistros de trânsito dirige defensivamente. Conforme o conceito, é a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com seu veículo, com o passageiro que transporta, com outros veículos e demais usuários da via. Além disso, ele pratica os 5 elementos da direção defensiva, que são 5 elementos da direção defensiva. São os elementos necessários e obrigatórios para se obter uma direção defensiva. São eles: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Veremos um por um. Começando com conhecimento. Conforme o dicionário, ato de perceber, compreender por meio da razão e ou da experiência. É o primeiro elemento da direção defensiva, entendido como fundamento necessário para uma boa direção. Se subdivide em 2, os fatos cientificamente comprovados presentes nos livros e estudos e as experiências vividas. Existem, chamamos de 2 tipos de conhecimento, o empírico, né, e o científico. O científico é o estudado por livros, e o empírico é o estudado ou aprendido pela experiência, né, passada de um ser humano para outro. 2 exemplos aqui, por exemplo, as placas de trânsito. Conhecemos como? As placas nós conhecemos seus significados porque existe um manual que nos ensina sobre elas e o que devemos fazer. Agora, quando, por exemplo, há uma situação de um gato que está parado na via e eu venho com a minha motocicleta à noite com o farol ligado e o farol ilumina os olhos daquele gato, né? E aquele gato olha para mim, certo? O que vai acontecer? É bem provável que aquele gato, na última hora, ele atravessa a via na frente da minha motocicleta, certo? Esse ensino, esse ensinamento, esse conhecimento, ele não está escrito em livro nenhum, mas ele é um conhecimento empírico, passado por experiência. E a partir daí, nós já com esse conhecimento já freamos, né, a motocicleta, prevendo que aquele gato, aquele animal vai passar e vai me atrapalhar, certo? Por exemplo, estou de motocicleta, outro exemplo, estou de motocicleta, aí tem um cachorro parado. O que vai acontecer quando eu acelerar a motocicleta?
aquele cachorro vai correr atrás de mim, não vai? Querendo morder sei lá o que, né? O meu calcanhar. Está escrito isso em algum livro? Não está, experiência, tá bom? Para finalizar, uma bola atravessa a rua, atravessa a via. Quem que vem atrás de uma bola? A criança. Isso está escrito em algum livro? Também não. Isso é passado de experiência para experiência, de ser humano para... Então essa é a diferença do conhecimento empírico para o conhecimento científico previsto nos livros e manuais e regulamentos. A partir daí, do primeiro elemento, conhecimento, nós entramos no segundo, atenção. E esse elemento é o segundo elemento da direção defensiva. A atenção se baseia na concentração mental sobre algo específico que se apresenta ao indivíduo. A atenção está ligada a 3 dos 5 sentidos: visão, audição e tato. Se os meus sentidos estiverem dispersos à informação que se apresenta, não estou atento. Eu até acrescento aqui, está ligada a 4 dos 5, né? Porque nós temos a visão, que vemos o que acontece no trânsito, a audição, que ouvimos o que acontece no trânsito, o tato, que sentimos, como por exemplo, em que marcha que o veículo está, se o veículo está para apagar ou não, né? A gente fala morreu o motor, né? Quando ele começa a tremer ali, né? A gente escuta pela audição o motor pedindo uma segunda marcha, uma terceira marcha, e sentimos também que o veículo não está indo, né? Essa sensação, ela é pelo tato, certo? A mão no volante, quando, por exemplo, estamos com um problema de suspensão, de balanceamento, sentimos o volante tremer, né? Então isso aí é tudo passado pelo tato. E temos aqui o que eu posso acrescentar, o olfato, né? Mas o olfato, professor, sim, como por exemplo, estamos descendo uma serra e sentimos o cheiro de pneu queimado, né? De faixa de freio queimada, certo? Então, só de sentir esse cheiro, ou sentir o cheiro de queimado do motor, de óleo queimado, sabe? Sentimos cheiro de gasolina. Então, são cheiros, né? Que nos remetem a uma providência, a uma atenção. Então, se eu não estou atento com esses meus 4 sentidos, dos 5, né? Eu vou ficar devendo para entender o que o meio ambiente, o ambiente que eu estou inserido, quer me trazer de informação. A atenção é dividida em atenção fixa, atenção dispersiva e atenção difusa, sendo a atenção difusa a recomendada na direção defensiva. Vamos ver as 3 atenções. A atenção fixa, quando o condutor se fixa a somente uma informação no contexto geral. No caso da direção, quando o condutor fixa a atenção em um único ponto. Ele fica atento à frente do carro, mas se esquece das laterais, retaguarda e indicações do painel, se tornando uma conduta perigosa. A atenção fixa ela é perigosa. Observamos aí na imagem, a moça da imagem está olhando fixamente para o para-brisa, para a frente do veículo. Ela está inclusive muito próxima do volante, com os braços numa posição errada, muito flexionados. E observamos que ela não consegue, dentro dessa postura, observar com qualidade os retrovisores, tanto internos quanto externos, o painel do veículo, né? Às vezes a pessoa, o condutor, ele quando vai trocar a marcha, ele tem que desviar o olhar da direção e olhar para o câmbio, isso é errado também, né? A pessoa só consegue prestar atenção em uma coisa, certo? Então isso não é recomendado, é uma conduta perigosa, a atenção fixa. A segunda atenção, também não recomendada, é a dispersiva, quando o condutor não está concentrado na sua ação ou ao que se apresenta. No caso da direção, é quando o condutor está disperso, sem ter foco na direção do veículo e no seu entorno. Então, ele está disperso, ele não está prestando, ele presta atenção em muitas outras coisas, menos no trânsito. Falar no celular, comer ou conversar demais com os passageiros enquanto dirige são exemplos de atenção dispersiva. A postura dispersa do motorista pode causar sinistros graves. A maior quantidade de sinistros que ocorrem um veículo batendo na traseira do outro é pela falta de atenção, no caso, a atenção dispersiva, porque o condutor está olhando para a calçada, olhando para uma loja, olhando para as pessoas pedestres ou olhando o celular, né? Que é o que tem mais ocorrido. Tudo bem?
E por fim, a atenção difusa, que é a recomendada. É a atenção que deve ser adotada por todos os condutores. Nela, o motorista dirige na posição correta no banco, tem uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo e movimenta a cabeça para eliminar os pontos cegos do veículo. Então, ele tem visão do painel, dos retrovisores, ele está a uma posição adequada do volante, com os braços semiflexionados, certo? Ele consegue enxergar todos os comandos do painel e ele também consegue observar até os ângulos cegos, os pontos cegos do veículo com uma pequena movimentação do pescoço, tudo bem? Essa é a atenção difusa, é a que é recomendada para o que pedimos do segundo elemento, que é a atenção. Vamos para o terceiro elemento, que é a previsão. Terceiro elemento da direção defensiva, a previsão é o ato de prever uma situação. A previsão se baseia nos elementos anteriores. Se tenho conhecimento sobre a informação que o contexto me trouxe, e se estou atento à chegada dessa informação, terei tempo para prever as consequências da tomada de diversas decisões diferentes, podendo assim escolher a melhor decisão. A previsão ela está ligada diretamente ao tempo de condução que eu exerço no veículo, ou seja, a velocidade em que eu imprimo em meu veículo. Quanto mais devagar eu estou, mais tempo eu terei para prever o que pode acontecer. A previsão são exercidas a curto prazo, né? Então, exemplo, o condutor prevê a possibilidade de riscos nos cruzamentos ou de ver um pedestre e prever complicações, certo? Já de longo prazo é a previsão em relação à revisão do veículo, verificação de equipamentos obrigatórios, entre outras atitudes. Quando eu vou, por exemplo, olhar o meu combustível para ver se eu tenho combustível suficiente para chegar no destino, ou observar se os meus indicadores de iluminação, as setas de indicação estão funcionando, então eu estou prevendo, né, que eu vou necessitar daqueles equipamentos quando eu estiver dirigindo, tudo bem? Tranquilo? Então são os dois tipos de previsão, a curto prazo e a longo prazo. O quarto elemento é a decisão-ação, importante elemento da direção defensiva, consequência dos demais elementos. Não basta decidir, tenho também que agir. Por isso que ele vem junto, decisão-ação. A decisão-ação é quase que simultânea no caso da direção veicular. Então vamos imaginar uma situação, aquela do gato, né? Não, da criança atravessando a via. Então eu tenho conhecimento empírico que atrás da bola vem a criança, certo? E eu estava atento, porque eu vi a bola. Então, segundo elemento, atenção. E quando eu vi, eu estava dirigindo devagar e eu consegui prever, porque eu tive tempo para prever que a criança viria, né? E aí, a criança vem, não vem? Aí eu vou prever que ela vem. Eu posso prever que ela não venha, não é verdade? Mas não, eu previ que ela vem. E a gente sempre tem que prever o quê, pessoal? O pior, né? É a lei da previsão. A gente sempre tem que prever o que pior pode acontecer para a gente tomar as decisões corretas. A partir daí, eu previ que a criança pode vir, aí eu vou tomar a decisão, né? E vou agir. Qual é a decisão? Frear o meu veículo, certo? Para que, se essa criança vir ou não, não vai acontecer nada. Tudo bem? Então, entenderam a ligação de um elemento com o outro dentro de uma situação? E por fim, a habilidade é o quinto elemento e o último elemento da direção defensiva. Define, inclusive, o elemento anterior, pois para eu tomar determinadas decisões precisarei de habilidade. Se eu tiver habilidade para frear meu veículo, né, eu vou conseguir frear. Se eu não tiver, como por exemplo motocicleta, já vi motociclistas caírem porque frearam de forma errada, não tiveram a habilidade para frear. Então, ou conforme a habilidade que não tenho, não tomarei determinadas decisões e ações. Pode ocorrer de, em um evento, eu possuir os 4 elementos anteriores e falhar no elemento habilidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, são 5 elementos, novamente, conhecimento, atenção, previsão, decisão, ação e habilidade. Estão intimamente ligados. Vamos agora passar para o estudo dos sinistros de trânsito. Sinistro de trânsito.
Os sinistros de trânsito com veículos são chamados de colisão. A alta velocidade é a causa mais comum de colisões e sinistros de trânsito. Por isso, é fundamental prestar atenção para não dirigir acima da velocidade da via. O respeito à velocidade da via é fundamental para evitar a colisão. O sinistro de difícil identificação da causa. Começamos com ele. O sinistro de difícil identificação da causa são os sinistros que não possuem causa definida pelo condutor ou pelas pessoas que foram lá analisar o sinistro após o sinistro. São sinistros que ocorrem sem a identificação de um outro elemento, como, por exemplo, um outro veículo automotor, ou um animal, um pedestre, um ciclista, ou algum problema na via, que foi a causa do sinistro. A difícil identificação da causa ocorre por dois motivos. O primeiro motivo, com o óbito do condutor do veículo, e sem possuir testemunhas do sinistro, ou nos casos que, mesmo tenha sobrevivido, o condutor não sabe explicar o porquê. Essa é o segundo motivo, né? Então tem dois motivos. Primeiro, o condutor veio a óbito e não tem testemunha. E o segundo motivo, por mais que ele sobreviveu, ele não sabe o que aconteceu, não sabe explicar o porquê. Fatores que ocasionam o sinistro de difícil identificação. Na verdade, os fatores são até conhecidos, porém não são comprovados pelo condutor. Alguns desses fatores são que, somados, levam ao sinistro de difícil identificação da causa são alta velocidade, desconhecimento ou alteração da pista, sono, fadiga, estresse, condições adversas de luminosidade, penumbra e ofuscamento, movimentos bruscos no volante, da direção do veículo, entre outros. Vou dar dois exemplos. Muitos sinistros, nós ouvimos o condutor dizer que ele vinha dirigindo e se assustou com a sombra, né? Se assustou com uma sombra, ele achou que era uma pessoa, né? E ele até fala que era uma pessoa, um animal, mas não era nada, era uma sombra da penumbra ali, aquele momento do pôr do sol, que as sombras parecem ter movimentos. E aí ele teve um movimento brusco no volante e o veículo veio a perder a direção, ele veio perder a direção do veículo, certo? Somado à alta velocidade, né? Uma outra situação que pode acontecer, e acontece às vezes, o motorista está dirigindo uma via que ele não conhece, e aí tem uma curva que ela não foi perfeitamente planejada, executada, construída, então ela não tem a sua trajetória correta para facilitar a curva, né? E ele entra nessa curva e não consegue fazer essa curva e perde a direção do veículo, certo? Então, são N situações, mas nesse último caso, por exemplo, o condutor ele não vai falar que, porque ele desconhece que tem esse problema no trajeto da curva. Ele só vai tentar fazer a curva e não vai conseguir. E aí vai perder a direção e veio o sinistro, certo? Tudo bem? Agora, quem está ali já conhece, é aquela curva lá que se você não entrar assim, não consegue fazer, porque ela foi mal projetada, certo? Além dessas situações, destacamos: outros fatores podem estar ligados a problemas mecânicos, que somente após a inspeção veicular acabam sendo identificados. Porém, não há a identificação de qual momento houve o problema mecânico. O problema mecânico ocorreu antes do sinistro, que na verdade foi o que causou o sinistro? Ou o problema mecânico ocorreu durante o sinistro, como consequência do capotamento ou da batida, né? Então, existem sinistros com o óbito do condutor, causados pela participação direta de outros elementos, porém sem identificação por não se encontrarem na zona quente, quando da chegada das primeiras testemunhas. Um exemplo muito comum: o veículo circula em uma pista quando se depara com um animal. Ao desviar do animal, o condutor perde o controle da direção, ocasionando um capotamento. O animal não foi atingido e foge. Como o condutor veio a óbito, não há comprovação da causa do sinistro, levando então à classificação deste evento como sinistro de difícil identificação da causa. Certo? Tudo bem? Vamos agora então falar sobre os tipos de colisão. Os tipos de colisão são divididos em colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira e colisão transversal.
Começamos com a colisão frontal. É uma das piores colisões, porque as velocidades dos veículos se somam na hora do choque. Então os veículos se colidem, né, batem frontalmente. Ambos os carros param instantaneamente e os corpos dos seus ocupantes são projetados para fora do veículo, caso não estiverem usando cinto de segurança. Esse tipo de colisão é comum em ultrapassagens perigosas, manobras para entrar na estrada, obstáculos na pista, manobras de conversão à esquerda, imperícia nas curvas e distração, sono e álcool. O que fazer para evitar a colisão frontal? Estar sempre atento aos deslocamentos dos veículos que vêm em sentido contrário. Nas curvas à direita, mantenha-se mais à direita da sua pista, seguindo a linha de bordo. Nas curvas para a esquerda, posicione seu veículo no centro de sua pista. Observar possíveis ultrapassagens mal realizadas por condutores em veículos no sentido contrário. No caso do veículo se deslocar para a sua faixa de trânsito, o que fazer? Primeiro, sinalizar e se deslocar à direita o máximo possível. E diminuir a velocidade. Tudo bem? Seguindo. Colisão lateral. Colisão lateral ocorre quando os veículos transitam na mesma direção ou em sentidos opostos. Então eles podem estar no mesmo sentido e um bater na lateral do outro por várias situações, né? Perda de controle de fazer uma curva, por exemplo, ou no sentido contrário, também por várias situações. De repente não deu tempo de fazer uma ultrapassagem, mas não bateu frontalmente, mas bateu lateralmente. Muito bem. Aí vamos para a colisão transversal. Ocorre transversalmente quando os veículos transitam em direções que se cruzam ortogonal ou obliquamente. Convém salientar o inciso 3 do artigo 29 do CTB, que assim descreve. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, e nos demais casos, que vier pela direita do condutor. Por que eu trouxe a vocês o inciso 3 do artigo 29? Porque as colisões transversais ocorrem em sua maioria quando há um cruzamento de rodovia com via lateral, né? Que um veículo está na via lateral, adentra a rodovia, sem observar corretamente o seu fluxo, sem obedecer a letra A do inciso 3, e em zonas urbanas, a colisão transversal ocorre quando, principalmente nas vias locais ou vias arteriais e vias coletoras, quando há semaforização, ao desrespeito do semáforo, né? Ou ao desrespeito da placa de parada obrigatória. Nas vias locais, que são as vias de bairro, né, a maioria. Então há um desrespeito, há uma falta de atenção, não se observa a parada obrigatória ou o semáforo, há a invasão da pista preferencial e ocorre, em consequência, a colisão transversal. Tudo bem? Muito bem, seguindo. Colisão traseira. É a colisão que ocorre entre a frente de um veículo e a traseira de outro. Ou entre duas traseiras, né, numa situação aí de dar uma manobra de marcha ré. Essa colisão pode ocorrer quando os veículos transitam no mesmo sentido ou nas manobras de marcha ré, é o que eu acabei de dizer. O que fazer para evitar? Se sentir que o motorista está muito colado na sua traseira, mude de pista ou diminua a velocidade para dar-lhe passagem. Sinalize para a direita, né? Mude seu carro para a faixa da direita e deixe a faixa da esquerda livre para que ele prossiga. Preste atenção ao que acontece à sua volta, né? Então, atenção difusa, olhando retrovisores, olhando as laterais, certo? Inspecione com frequência as luzes de freios para certificar-se de seu bom funcionamento. Às vezes existem veículos que freiam e a luz do freio não é acionada. Mau contato. Aí o veículo que vem atrás não tem como saber que o outro da frente está freando. Sinalize suas intenções com antecedência. Se eu vou frear ali na frente, não tem por que eu acelerar meu veículo e deixar para frear só lá em cima.
Não é verdade? Então eu já vou sinalizando a minha frenagem de poucos em poucos. Eu vou dando uma apertadinha, pisando um pouquinho no freio, piso mais um pouquinho. Eu já vou segurando o veículo de trás, porque ali na frente já tem uma parada. E também quando eu sinalizar as minhas manobras laterais, ou conversões ou retornos. Então eu preciso sinalizar com antecedência o que eu quero fazer. Pare suavemente e gradativamente, foi o que eu acabei de dizer. Obedecer a distância de segmento, que é a distância que deve ser mantida entre o seu veículo e o que vai à frente. Na última aula falaremos sobre distância de segmento, tudo bem? E é importante sabermos essa distância para evitarmos esse tipo de colisão. Ao dirigir em circunstâncias normais de pista e de clima, o tempo necessário para manter uma distância segura é de aproximadamente 2 segundos. Mas depois vamos voltar nesse assunto e explicar corretamente. Continuando, existem algumas situações físicas decorrentes de uma colisão. São elas capotamento, engavetamento e tombamento. Capotamento, sinistro de trânsito em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, ficando em algum momento com as rodas para cima, imobilizando-se em qualquer posição. Engavetamento, sinistro em que há o impacto entre 3 ou mais veículos em um mesmo sentido de circulação, resultado de uma sequência de colisões traseiras, laterais ou transversais. E por fim, o tombamento, sinistro de trânsito em que o veículo sai de sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. Certo? Finalizamos a aula 13. Aguardamos vocês na aula 14 para dar continuidade ao nosso módulo de direção defensiva. Um grande abraço e até a próxima aula.